Gênesis capítulo 22, versículo 1 a 19. Gênesis 22, versículo 1 a 19. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, paz, iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam juntos, ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o holocausto para o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o teu filho. O dito bíblico. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por tua misericórdia que se revela, se manifesta em nossas vidas todos os dias e todos os momentos, pelas bênçãos e os livramentos que o Senhor nos concede. Muitas vezes o Senhor nos prova, nos coloca, meu Deus, debaixo de muitas provações e privações, e nós não entendemos o porquê. Fala aos nossos corações de uma forma tremenda, poderosa, transforma o nosso caráter, meu Deus, modifica o nosso caráter através da espada do Espírito, glorifica o teu nome, glorifica o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, exalta a tua palavra nesta noite, que ao final de tudo apenas o teu nome seja lembrado. Concede-nos a tua graça, a tua misericórdia, assiste-nos neste momento, alimentando-nos na tua santa palavra. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a Bíblia é clara no que diz respeito aos avisos de Deus quanto às privações e provações que o crente passa ou passará nesta terra. Jesus nos disse que nós passaríamos por diversas provações,
Está escrito em Tiago capítulo 1, versículo 2, que nós devemos ter por motivo de muita alegria o passar por várias provações. Está escrito em Tiago capítulo 1, versículo 12, que bem-aventurado o homem que suporta com perseverança as provações. Está escrito em Romanos capítulo 8, versículo de número 26, que o Espírito Santo nos dá assistência em nossa fraqueza. Também está escrito em Romanos capítulo 5, versículo de 1 a 3, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, mas não somente isso, nos gloriamos também nas próprias tribulações. Está escrito em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo 18, que eles passaram por uma provação a ponto de desesperar da sua própria vida. Isso significa, meus irmãos, que nós passaremos por provações, nós passaremos por tribulações e privações. Isso faz parte da agenda do crente, o passar por várias provações. O deserto faz parte da vida do crente. As provas fazem parte da vida do crente. Está escrito também em Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo 2, meus irmãos. Deus falando para o povo de Israel: eu vos guiei pelo deserto durante esses 40 anos, vos provei, vos fiz passar fome, passar necessidade, para saber o que estava em teu coração. Meus irmãos, uma das coisas que é comum acontecer nos momentos de tribulação, de provação, é nós entrarmos numa crise profunda. Crise essa que se dá por nossa ignorância quanto aos propósitos de Deus. Em que sentido isso sucede? Em que sentido isso acontece? Talvez maior do que a dor da tribulação, da provação, é a dor de nós ficarmos num estado de ignorância, sem saber o porquê que Deus permite aquele tipo de luta, e sem saber que tipo de atitude nós devemos ter naquele momento de provação. Ficamos confusos. Por isso que Davi, quando passou por uma provação, ele escreveu o Salmo de número 22, onde ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Nós nos sentimos desamparados, nós não sabemos o que fazer. É muito dolorido para o crente ficar sem saber o que fazer, ficar perdido em meio às provações. A vida de Abraão nos traz lições aqui sobre as atitudes corretas em meio à tribulação, especialmente em meio às provações. O que é provação? Provação é mais do que um teste, meus irmãos, porque na verdade, na prática, Deus não precisa fazer teste para te conhecer, porque o Salmo 139 deixa claro que Deus nos conhece por detrás e por diante. Ele conhece o mais profundo da nossa alma. Deus não precisa nos testar para saber o que está em nosso coração. Então, para que a provação? A provação é mais do que um teste. Provação, na verdade, é um processo de refinamento de caráter. Deus ele vai refinar o teu caráter, melhoramento de caráter. E esse refinamento, o ourives, quando ele vai purificar o ouro e a prata, ele coloca aquele metal debaixo de um fogo poderoso, para que aquele fogo possa purificar aquele metal, para que aquele metal seja mais útil e mais puro ainda. Isso é provação. Provação é colocar debaixo do fogo. Agora, por que Deus nos prova? E que tipo de atitude nós devemos ter? É o que nós iremos aprender hoje, as atitudes corretas em meio às provações. Vamos aprender através da vida de Abraão. Abraão recebeu então essa provação da parte de Deus. Na verdade, Abraão já tinha sido provado outras vezes, já tinha sido provado, mas essa talvez seria a maior prova que Abraão estava passando, porque Deus tinha acabado de cumprir a sua promessa. Abraão, aos 100 anos de idade, teve um filho, que é Isaque. Aos 100 anos de idade, Abraão vivenciou o maior milagre da vida dele, que foi ter um filho, ele e Sara, já avançados em idade. Filho da promessa, filho que Abraão aguardou com tanta ansiedade e inquietude em seu coração. E de repente, aquele bem mais precioso para Abraão, Deus, ele resolve pedir de volta a Abraão: eu quero o teu filho, eu quero que tu sacrifiques o teu filho. Meus irmãos, no meio do povo de Israel não era comum sacrifício de filhos. Tanto não era comum, como também era proibido, e se tornou de uma forma clara e evidente a proibição de Deus na lei de Moisés. Mas já não havia o costume de sacrificar filhos, mesmo que seja para Deus, antes da lei de Moisés. Então poderia até soar estranho aos ouvidos de Abraão: como assim? Deus está exigindo que eu sacrifique meu próprio filho? Isso é um costume pagão. Mas Abraão, ele era um adorador tremendo. Ele amava tanto a Deus que ele não questionava. Ele simplesmente obedecia.
Mas não era obediência cega, existia uma lógica. Qual era a lógica? Eu sei em quem tenho crido. Essa era a lógica de Abraão. E ele então respondeu à prova de Deus, ao chamado de Deus. Primeira atitude de Abraão, atitude correta nas provações. A primeira atitude é submissão. Versículo de número 1. Veja o versículo de número 1. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. O eis-me aqui, meus irmãos, não é só uma resposta auditiva, não é só uma resposta de uma voz que ele ouviu. Eu estou aqui, porque Deus já sabia que Abraão estava ali. O eis-me aqui, meus irmãos, na teologia do Antigo Testamento significa o seguinte: estou pronto para te obedecer. Isso ecoou aos ouvidos de Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 6 de Isaías, quando ele diz: eis-me aqui, e ele conclui: envia-me a mim. Quando Abraão diz: eis-me aqui, ele está dizendo: Deus, eu estou pronto para o que o Senhor pedir. Isso parece-nos fácil, mas antes de Abraão chegar a esse estágio, ele já tinha falhado no passado. Ele falhou no passado diante das promessas de Deus, e ele aprendeu a lição. Por isso a disposição de submissão de Abraão foi imediata. Mas antes, quando Deus prometeu para Abraão que de Abraão ele traria uma descendência e faria de Abraão uma grande nação, abençoaria as famílias da terra, Abraão, já chegando aos 86 anos de idade, mais de 80 anos de idade, Abraão então, ele aguardou a concretização dessa promessa, viu que já estava ficando velho, se desesperou e cometeu o equívoco. Tentou dar uma ajudinha para Deus e falou com Sara: vamos providenciar um filho, já que não estamos conseguindo. Na verdade, a Sara também cooperou com esse projeto, e Sara ofereceu a Agar, sua escrava, sua serva, para que Abraão coabitasse com Agar e fizesse ali um arranjo, um Agar, na verdade, naquela situação, tentando ajudar a Deus. E Abraão, obviamente, foi reprovado nessa situação, e Ismael sofreu as consequências, Sara sofreu as consequências, Agar sofreu as consequências, Abraão sofreu as consequências. Quando chega no capítulo número 22, então Abraão já entendeu o que é crer em Deus. Abraão já estava amadurecido na fé, por isso ele respondeu de uma forma imediata: eis-me aqui. E quando ele responde, ele está dizendo o seguinte: eu estou pronto para o que o Senhor pedir. E uma prova de que ele estava pronto é que ele foi submisso à ordem de Deus. E a ordem de Deus foi para que Abraão sacrificasse. Veja o versículo de número 2, acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto. Veja, meus irmãos, não era qualquer filho que Deus estava exigindo, era o único filho de Abraão. E não era qualquer único filho, era o único filho, e o filho que ele amava muito. Mas parece assim que Abraão era um pai meio louco, porque não questionou a Deus, simplesmente foi sacrificar seu filho. Mas é porque ele já tinha passado por uma experiência com Deus, uma experiência de fé, e ele cria em Deus, ele já tinha visto o poder de Deus. Então não era uma fé cega, nem uma fé maluca, era uma fé prudente, uma fé madura. Ele sabia em quem ele estava crendo. Por isso que está escrito em Hebreus capítulo 11, Abraão creu em Deus. Está escrito em Romanos capítulo 5, capítulo 4, Abraão creu em Deus e isso foi lhe imputado por justiça. Está escrito também em Tiago capítulo 2, versículo 21, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Então, meus irmãos, Abraão foi submisso à resposta de Deus, ou submisso, na verdade, ao chamado de Deus para ser provado. O que Deus quer de nós? Que tipo de atitude nós devemos ter em meio às provações? É uma atitude de submissão. Submissão passiva. O que significa submissão passiva? A submissão passiva é quando você acata as decisões de Deus. E tanto Abraão como o próprio Isaque acatou as decisões de Deus, porque Isaque era um adolescente. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo, mas não questionou o pai, nem questionou a Deus. Ele acatou a decisão do pai. Jesus acatou a decisão do pai. E nós devemos acatar a decisão do pai. Se Deus te colocou sobre uma prova, sobre uma luta, uma tribulação, você tem que acatar a decisão de Deus. Isso não significa, meus irmãos, que nós não devemos orar para que Deus transforme as situações, nos livre das provações. Mas até Deus livrar, até Deus resolver o teu problema, o seu coração tem que ser um coração submisso, como diz Isaac, uma submissão passiva, mas também uma submissão ativa, que é responder à ordem de Deus. E Abraão respondeu à ordem de Deus: eis-me aqui, eis-me aqui. Acontece que muitas vezes, meus irmãos, a nossa desobediência
A nossa desobediência se evidencia especialmente nos momentos de provação, porque as provas que Deus nos coloca em nossas vidas, nos esmurece muitas vezes, nos deixam entristecidos, e nesses momentos são os momentos que nós mais fraquejamos. E Abraão nos dá essa lição, que é o momento onde nós devemos responder com fé e responder à ordem de Deus. A primeira atitude que nós devemos ter na provação é a submissão, tanto ativa, que é obedecer às ordens de Deus, como passiva, que é acatar as decisões de Deus, como o próprio Isaac também fez. Versículo de número 9 até o versículo 10, Isaac demonstra uma atitude de passividade, de que ele aceitou a ordenação de Deus. Meus irmãos, essa é a primeira atitude, submissão. A segunda atitude que nós devemos ter em meio às provações, meus irmãos, é entrega. Ter um coração de adorador, entregar para Deus as nossas vidas, entregar para Deus os nossos problemas e entregar para Deus aquilo que nós temos de melhor, aquilo que é precioso aos nossos olhos. Abraão entregou para Deus aquilo que era mais precioso aos seus olhos. E o que é mais precioso aos seus olhos? O que é que tem tirado a sua paz? É algo muito precioso para você? Então aprenda a entregar isso para Deus no altar do sacrifício. Abraão aprendeu a entregar isso para Deus. Tem que haver entrega. Abraão entregou o seu melhor, fica evidente do versículo 9 até o versículo de número 12, através do processo do sacrifício que ele estava preparando em Isaac. Versículo 9 a 12. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o menino, o rapaz, e nada lhes faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho. Abraão não negou o seu único filho, ele entregou como oferta a Deus aquilo que ele tinha de mais precioso. Por isso ficou evidente que Abraão amava a Deus sobre todas as coisas. Veja, meus irmãos, esse texto não está falando em especial da vida de Abraão, historicamente sim, mas de uma forma especial está falando da entrega de um outro filho, do cordeiro. Versículo de número 14, versículo 13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. João nos diz no Evangelho de João, ele nos fala sobre a voz do que clama no deserto, que é João Batista. Quando João Batista viu Jesus, ele disse: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Deus falou acerca de Jesus: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Deus, o Pai, ofereceu aquilo que ele tinha de melhor, seu único filho, o primogênito e o único filho inato. Como está escrito em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Abraão ofereceu o seu melhor, Deus ofereceu o melhor que ele tinha, que foi Jesus, para te livrar do inferno. E o que Deus espera de nós como resposta? Que nós ofereçamos a Deus aquilo que nós temos de melhor, como está escrito em Mateus 22, de número 37, trazendo de uma forma prática, significa amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. O que é precioso aos seus olhos? O que é mais precioso para você? Sua saúde? E se Deus quiser tomar a sua saúde? O que é mais precioso para você? O seu casamento? E se Deus quiser tocar no seu casamento, você está disposto a colocar o seu casamento no altar do sacrifício? O que é mais precioso para você? Suas finanças? Sua vida financeira? E se Deus quiser tocar em sua vida financeira, você está disposto a abrir mão e continuar amando a Deus acima de todas as coisas? O que é precioso para você? Qual é o bem maior que você tem? Seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, seus bens? Você vai chegar no patamar de maturidade de Abraão, quando mesmo tendo tudo isso, você estiver disposto a colocar no altar, caso Deus te peça. Se Deus disser, entrega, e você vai falar como diz o cântico, como diz o hino: tudo entregarei, tudo entregarei. Isso se reflete em Romanos capítulo 12, versículo de número 1, quando diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. O maior sacrifício que nós devemos apresentar, a maior oferta que nós devemos apresentar,
Na verdade, somos nós mesmos, o nosso corpo, no altar. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, como Abraão fez com Isaque. Ofereça a sua própria vida como um sinal de que você ama a Deus acima de todas as coisas. Sacrifício de Abraão. Essa entrega de Abraão foi evidenciada pela aquilo que ele entregou de melhor. Deus entregou aquilo que ele tinha de melhor. Nós devemos entregar aquilo que nós temos de melhor. E essa atitude de entrega, na verdade, é um ato de amor. E se é um ato de amor, vai trazer como implicação dor, porque quando nós entregamos aquilo que nós temos de melhor para Deus, o mais precioso, isso vai provocar um processo doloroso. Um processo doloroso. Isso nos remete, nos faz lembrar de Jesus no Getsemane, suando sangue, sofrendo naquele momento doloroso, aguardando o sacrifício do altar que era a cruz. Isso aconteceu também com Abraão. Quando nós lemos o texto de uma forma assim superficial, nós não conseguimos entender ou enxergar todo o sofrimento emocional que aquele menino estava sofrendo e aquele pai estava sofrendo. Nós olhamos de uma forma fria, como se Abraão estivesse indo em direção àquele altar de uma forma fria e calculista. Eu vou matar meu filho. Deus pediu para eu matar meu filho, eu vou matar meu filho. Você acha que foi tão tranquilo e natural para Abraão? É claro que não. Uma prova disso é que Deus tocou na ferida e disse: o filho... Aqui nós, quando Abraão, provavelmente, eu não gosto de ficar fazendo elucubrações sobre o texto, que o texto não fala, mas dentro dessas inferências de que era o filho que Abraão mais amava, era algo que Abraão aguardou com tanta esperança, tanta ansiedade. Provavelmente Abraão, ao se levantar de madrugada e se preparou para aquele sacrifício, acordou seu filho, meus irmãos. É muito provável que ele se levantou de madrugada em prantos, em lágrimas. É muito provável que ele foi em direção àquele monte em lágrimas. É muito provável que quando Abraão amarrou o menino, ele amarrou o menino em lágrimas. E qual foi a reação do menino também? Todo o processo de entrega envolve dor. Porque o que Deus pede de você, o que Deus pede para você, não é qualquer coisa. Ele pede sempre algo que te custe caro. Araúna disse para Davi: meu senhor, toma esse terreno, se é para a construção do templo, eu te darei de graça esse terreno. E Davi disse: não, eu não quero de graça esse terreno para meu Deus. Eu não vou oferecer para meu Deus algo que não me custe nada. Abraão entendeu, Davi entendeu, Jesus entendeu, Paulo entendeu, e muitos crentes não entenderam. Não entenderam que Deus, ele aceita o sacrifício que nos custa caro. Nos custa caro levantar de madrugada como Abraão, custa caro levantar mais cedo para buscar Deus, nos custa caro porque nós temos uma vida muito cansativa, nos custa muito caro levantar mais cedo para buscar Deus em oração, nos custa caro entregar aquilo que nós temos de melhor, talvez o seu melhor, seu filho, talvez o seu melhor, o seu bem-estar, seu descanso, e você não quer que Deus atrapalhe o seu descanso, porque é o que você tem de mais precioso. Aprenda a entregar para Deus. Meus irmãos, as atitudes que nós devemos ter em meio às provações: a primeira atitude é a submissão, a segunda atitude é a entrega, a terceira atitude que nós devemos ter em meio às provações é a fé. Essa fé, meus irmãos, ficou evidente na vida de Abraão, tão evidente que ele se tornou como o maior exemplo de fé, e o Novo Testamento deixa isso claro. Pela fé, Abraão entregou seu próprio filho. Está escrito que Abraão foi justificado pela fé, ele creu em Deus, isso foi lhe imputado como justiça. Mas a fé em quê? Em primeiro lugar, a fé no substituto, versículo 8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Você sabe por que Abraão teve coragem de um ato tão agudo, tão intenso, que era entregar seu próprio filho no altar? É porque ele amava a Deus sobre todas as coisas. Abraão amava a Deus mais do que o seu próprio filho. Você ama a Deus acima de todas as coisas? Ou tem alguma coisa que você ama mais do que a Deus? Agora, por que Abraão amava a Deus acima do seu próprio filho? Porque ele entendeu a graça, porque ele entendeu a cruz, porque ele entendeu o sacrifício, porque ele entendeu o substituto, e o substituto é Jesus Cristo. Quando você entende a salvação de uma forma madura, quando você entende que Deus te ama tanto que Ele enviou Jesus para morrer por você, e quando você entende que esse amor é incondicional, que esse amor ele não passa, ele é eterno, ele não muda, você vai estar mais disposto a entregar para Deus a sua própria vida como sacrifício. Como nós somos falhos e fracos e frágeis, como nós somos falíveis. Um dia nós estamos firmes, alegres, contentes, no outro dia nós estamos desanimados, tristes.
e às vezes até duvidando do amor de Deus, porque nós pecamos contra Deus. Será que Deus realmente me ama? Ontem eu acreditei que Deus me amava, mas hoje eu pequei contra Deus. Será que Ele ainda me ama? E veja como nós enxergamos o amor de Deus. Abraão, ele entendeu de uma forma madura o amor de Deus. Por isso, ele respondeu com fé e com obediência, porque ele acreditou no substituto de uma forma madura e graciosa. Ele acreditou no Evangelho. Uma fé no substituto, uma fé na providência de Deus. Versículo 8, versículo 13 e 14. Versículo 8 diz: Deus proverá para si. Versículo 13: Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Por lutas, por provações, Deus está te provando, mas você crê no Deus da provisão, no Deus que vai prover, no Deus da providência? Por que Deus nos coloca em provação? Para dobrar nossos joelhos. Porque se Deus não enviar provações, nós não vamos ter uma vida de oração. Aliás, tem crente que mesmo passando por luta não ora. Vou repetir, tem crente que mesmo passando por provações, ele não tem uma vida de oração. Você imagina se Deus tira a provação? E por que Deus ele quer nos provar para que nós tenhamos uma vida de oração? Para nós crermos na providência de Deus. Porque quando nós dobramos os nossos joelhos, o céu se abre e Deus manifesta o seu poder. De alguma forma você vai ver a providência de Deus. Eu não estou falando de dinheiro, porque quando a gente fala em providência de Deus, quando nós falamos na providência de Deus, algumas pessoas já pensam em dinheiro. Deus não é loteria. Deus ele vai prover, é o Deus da providência, mas dentro do seu tempo e do seu modo, porque está escrito em Hebreus 4,16: Acheguemo-nos junto ao trono da graça a fim de alcançar misericórdia em tempo oportuno, no tempo certo. E quando é que Deus vai resolver o seu problema? Bom, se o seu problema é caráter, Ele só vai resolver o problema que você quer resolver, depois que Ele resolver o problema que Ele quer resolver, e o problema que Ele quer resolver é o seu caráter. Depois que o seu caráter for provado e testado, então Deus certamente vai te abençoar. Depois que Ele resolver o seu problema de caráter, o meu problema de caráter, depois que Deus provar o nosso caráter. A fé no substituto, a fé na providência e a fé na recompensa. Versículo 15 a 19. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Ele creu na providência de Deus, ele creu no poder de Deus, e Abraão recebeu a recompensa. Qual foi a recompensa? Ser pai de numerosa nação, de uma numerosa família, que é a nação de Israel. E algo que se concretizou na história, porque Israel se tornou uma grande nação. Fruto dessa atitude de fé que Abraão teve, na verdade, fruto da graça de Deus, através dessa promessa. Se você crê na providência de Deus, Deus vai te recompensar. Nós presbiterianos temos medo dessa palavra recompensa, porque isso é pregado de uma forma tão distorcida por aí, que quando um pastor fala em recompensa, você vai ter que ter fé, você tem que orar que Deus vai te recompensar. Tem gente que não, pastor, não fala em recompensa, porque com Deus não se negocia. Meus irmãos, Jesus falou da parábola da viúva, que importunou aquele juiz iníquo. E Jesus conclui a parábola dizendo o seguinte, que se nós buscarmos com fé, Ele vai nos recompensar. Ele vai nos recompensar. Então Ele nos prova para que nós tenhamos fé, e tendo fé na providência de Deus, quando você tem fé, Ele vai te recompensar no tempo presente, na forma dEle, mas Ele vai te recompensar. Mas a maior recompensa não é essa recompensa presente, é a recompensa eterna. E a Bíblia diz em Hebreus, capítulo de número 11, versículo 39, que aqueles que obtiveram bom testemunho, Abraão estava incluso, estamos falando de Hebreus 11, aqueles que obtiveram bom testemunho, contudo, não obtiveram a concretização da promessa, porque a terra prometida que os israelitas herdaram foi apenas o aperitivo, não era a concretização da promessa.
Deus pode resolver o seu problema no seu casamento? Pode. Deus pode resolver seu problema financeiro? Pode. Deus pode resolver seu problema de saúde? Pode. Deus pode te tirar da depressão? Pode. Mas tudo isso é apenas aperitivo. Não se compara à glória que há de ser revelada em nós. Não se compara. Deus tem uma recompensa ainda. Não se apegue a essa terra. Ele pode até resolver seus problemas, mas não tenha o coração preso a isso. Eu só vou ser feliz quando Deus resolver meus problemas. Não, pegue todos os seus problemas que você considera como algo precioso, coloca no altar. Deus, se o Senhor quiser resolver, o Senhor resolve. Se o Senhor não quiser resolver, amém. Eu vou continuar te adorando, nada muda. Por quê? Porque os teus olhos estão olhando para a glória. Foi o que aconteceu com Abraão, foi o que aconteceu com os homens da fé. Meus irmãos, as 3 atitudes que nós devemos ter em meio às provações. Você está sendo provado por Deus? Seja submisso à vontade de Deus. Acate aquilo que Deus tem colocado em sua vida e não seja desobediente em meias tribulações. Submissão é a primeira atitude. A segunda atitude é entrega. Deus está te provando porque Ele quer que você aprenda a entregar tudo para Ele e você o ame acima de todas as coisas. Pastor, me explica o que significa essa entrega. Para você entender, é simples. Ame a Deus acima de tudo, porque automaticamente você vai entregar tudo para Ele. Submissão, entrega e fé. Submissão, entrega e fé. Está passando por lutas, por provações, seja submisso, entregue tudo a Deus e tenha fé no Cordeiro, no substituto e na providência de Deus. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos.